Mas a piada que eu mais gosto dos Beatles, falam que o George Harrison é um dos caras mais engraçados dos Beatles, assim. E quando ele sofreu esse atentado, que ele tomou umas facadas, né? Acho uma facada, sei lá. Falou que quando ele entrou na ambulância, ele virou pro enfermeiro e falou assim: por que essas porra nunca acontecem com os Stones? Porque o John Lennon já tinha morrido, né? Você fala, mano, puta cara espirituoso falar isso na hora de, mano, tá quase morrendo ali, velho. Cara foda, né? Cara, até... Isso é verdade também. Não sei. Tem outra também do George, que é... Eles estão dando uma entrevista, perguntar, qual que é o seu tipo de mulher? Ele escreve, o John, qual é o seu tipo de mulher? Ele fala, minha esposa. Aí o George, qual é o seu tipo de mulher? A esposa do John. Uma coisa que você falou dos shows, eu até não tenho o nome dos caras aqui, talvez você já tenha lido alguma coisa deles, que é Philip Norman e Hunter Davis, são biógrafos dos Beatles. Eles falaram que a Beatlemania foi fabricada. E aí a gente falou um pouco disso no episódio anterior. Mas eu fico confuso, porque eu peguei isso aqui fora de contexto também na pesquisa, e eu fico confuso se ele está dizendo que foi fabricada por causa do Brian Epstein bolar um marketing em volta, ou se aquilo ali não estava realmente acontecendo tão grandiosamente quanto a gente viu nos documentários e tal. Ele falou no sentido de que aquilo foi estratégia de marketing mesmo. O Brian Epstein, ele contratava umas garotas para ficar gritando. Olha aí, para ficar... E no começo, para ficar gritando, as roupas eram descosturadas previamente para rasgar, entendeu? Caralho, mortadela e coxinhas. Só que isso depois... Começou todo mundo a ver isso acontecer, aí virou massa bovina, como é que eu vou dizer, sem ordem. Aí propagou de vez, mas assim, no começo foi armado. Sim. Você tem uma fila grande, tu fica olhando pro que é. É verdade. Então, tipo, o cara fez o início da fila. O pessoal só foi entrando. Bicho, para no meio da Avenida Paulista e fica assim, ó. Exato. Bicho, em meia hora... O trânsito vai estar parado, todo mundo procurando. Assim. Comportamento de manada. Então, mano, esse cara era muito, assim... O John Lennon deu uma entrevista falando que ele era um cara muito especial. Mas isso não era novidade, cara, porque o Frank Sinatra tinha feito a mesma estratégia. Aqui no Brasil, o Calbi Peixoto fazia a mesma coisa. Eles contratavam garotos para rasgar a roupa do cara que já estava descosturada. Então, não é... Essa estratégia do Brian Epstein, na verdade, Sinatra já tinha usado isso. Elvis já tinha usado isso. O que mais teve mão dele ali nas escolhas? Porque, por exemplo, o cabelo, tem aquele filme Buck Beach, que mostra um pouco da fase de Hamburgo, e quando o Stu fica lá com a Astrid, que é a fotógrafa alemã, que deu a ideia, aí eu também não sei se é lenda ou se é verdade, que o cabelo dos Beatles mudou por causa do corte de cabelo dela mesmo, e do marido dela, o Klaus, que inclusive foi quem apresentou ela pro Stu, e o Stu ficou lá, e parece que o John queria ficar lá, mas o Stu ficou e morreu de tumor cerebral. Então, essa coisa do cabelo eu acho bem provável que seja. Porque chega num determinado... Isso a história já conta, até pré-Beatles. Não há melhor maneira de você chamar a atenção das pessoas sendo diferente. Óbvio. Então, é bem provável que eles tenham usado referências externas, cabelo, roupas, não sei o que, blá, 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 para chamar a atenção. A lance dos terninhos, por exemplo, você já via cantores se apresentando na TV com os terninhos. O que você não tinha visto era 4 caras iguais. Uma boa sacada. Tudo porque uma coisa a gente não pode analisar sob o contexto atual. Negócio de terninho, não é novidade, todo mundo usa. Sim, usa agora, mas e lá? Então, você tem que sempre analisar tudo que a gente vai analisar, a gente tem que colocar sob o contexto da época. Porque é o contexto da época que explica determinadas tomadas de atitudes, de comportamento. Tudo é contextualizado. Se você não contextualiza, é a mesma coisa que você pegar uma frase de uma entrevista e tirar do contexto. É a mesma coisa. Agora, assim como você falou, né? Os Beatles, eles eram uma banda, quando estavam lá em Hamburgo, uma banda ruim, uma banda com vários problemas, e esse cara foi lá e deu uns tapas e a banda estourou. Mas por que escolheu eles e não qualquer uma... Não, cara, quem fez a banda estourar foi o primeiro disco dos Beatles. O primeiro disco dos Beatles, minha opinião, é um mérito total do George Martin. Porque as pessoas precisam parar com esse negócio de, imagina, você viu a gravadora? Recusou os Beatles.
The Who foi recusado isso aqui. Sim, cara, você sabe o material que foi apresentado. E eu duvido que os Beatles tenham apresentado nas demos aquilo que a gente ouve no primeiro álbum dos Beatles. Então, não tenha dúvida que assim, o mérito... Não foi à toa que o George Martin produziu todos os discos. Porque ele foi uma figura fundamental para transformar aquele som rude que os Beatles tinham desde os tempos de Hamburgo, e inclusive quando o Brian Epstein gravou a demo, bancou a demo, e levou nas gravadoras e todo mundo recusou, era uma demo tosca. É compreensível que alguém não tivesse ouvido aquilo ali e falar, não, vai dar muito trabalho mexer nisso. Uhum. Alguém chegou para o George Martin, que já tinha um ouvido treinado por conta do fato de ele ser um especialista em trilhas, coisa, ele ouviu alguma coisa ali que ele falou, é possível. Então, o mérito ali é muito dos caras. Então, a gente também precisa analisar esse tipo de coisa. Tipo, talvez os Beatles não tivessem sido o que eles foram a partir do primeiro disco, se não fosse o George Martin. Se tivesse isso caído numa mão de um outro produtor qualquer, a banda talvez soasse como qualquer outra bandinha da época. E aí? Chega até no Let It Be mesmo, a versão original não agrada tanto, não agradou o Paul na época, nem os outros, porque acho que não foi o George Martin que produziu, foi outro cara e tal. Não, na verdade, a história do... Alguma coisa assim, não vou lembrar certinho. A história do Let It Be foi o seguinte. Inclusive, acho que tem um vídeo meu, essa semana no canal, eu conto um pouquinho dessa história. Os Beatles apresentaram um material que ia entrar num disco chamado Get Back. A mixagem dessas canções, não eram todas, foram feitas pelo Glyn Johns, que era um engenheiro que trabalhava lá. A gravadora recusou aquilo. E se você for olhar, depois você vai ouvir o Let It Be Naked, que é o que não tem as cordas do Phil Spector. Sim, isso. Então, o Let It Be não foi produzido pelo Phil Spector. O Phil Spector, ele foi contratado para, na época, melhorar o material que os Beatles tinham feito. Por isso que ele colocou arranjo de cordas em Long and Winding Road, o Why Me Mine, o cacete A4. Então, assim... E aí, o Paul ficou puto. Por quê? Porque os caras já não estavam se falando mais e não tinha como voltar e regravar aquilo. Tanto que depois, décadas depois, por insistência do Paul, foi lançado o Let It Be Naked, que é o Let It Be sem as cordas do Phil Spector. Mas, o que acontece? Qual é a projeção que a gente faz? E se os Beatles tivessem sido gravados por um outro cara? Uhum. Porque o George Martin era um cara que chegava para os caras e falava assim, olha, tá faltando um refrão aqui. Pô, e se a gente pegasse isso aqui, trouxesse para cá? Não sei... E aí? E se não tivesse sido feito isso? Uhum. Claro que a história está repleta de e se? E se? Você está entendendo? Mas assim, eu não culpo o pessoal das gravadoras que recusaram os Beatles. Eu acho que, se eu não me engano, deve ter isso na internet, talvez. A demo original podia ser muito ruim.